Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a Sagrada Liturgia desta quarta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Seguimos o texto de São Marcos, de onde paramos ontem. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, mais uma vez, este texto tem muito o que nos ensinar. Nós devemos de ver aqui o Evangelho. Ontem se iniciou com a manhã, Jesus na sinagoga. E ao longo do dia, Jesus vai para a casa de Pedro, que ficava diante da sinagoga. Depois, cura sua sogra ao longo desse mesmo dia, sábado, descanso, dia de descanso. E depois, quando encerra o Evangelho, nós escutamos a oração da madrugada. Estes passos também têm muito a dizer para a nossa vida, devemos de ter presente tudo isso. Primeira coisa, nós vemos que Jesus chega na casa de Pedro. E chegando ali, imediatamente os discípulos falam o que aconteceu com a sogra. Por quê? Porque a sogra era quem deveria de fazer a acolhida deles. Era quem deveria de cuidar de tudo aquilo que eles iam receber. Ela era a anfitriã, por assim dizer, naquele momento de cada um deles. Vemos os discípulos que intercedem por esta mulher, mostrando aqui também, no sentido espiritual, a nossa humanidade, que está enferma e que precisa ser liberta. Mas devemos de compreender diversas coisas nos gestos aqui presentes. Primeiro, os discípulos que intercedem, mais uma vez digo isso, que também somos nós os discípulos do Senhor, e por isso também nós devemos de interceder pelos irmãos e irmãs. Muitas vezes recordamos somente aqueles que estão na nossa casa, mas esquecemos dos demais, dos que estão prostrados,
dos que estão adormecidos, sofrendo no pecado, na morte, distante de Deus? Hoje, cada vez menos se reza, infelizmente, pela conversão dos pecadores. E nós, enquanto discípulos do Senhor, temos rezado por todos aqueles que se encontram espiritualmente enfermos? Não somente os da nossa casa, mas por todos os irmãos e irmãs da fé, para que venham à fé em Cristo? E então, segunda coisa, depois de interceder, eles pedem a Jesus para que realize alguma obra. Recordemos, Jesus está no descanso do sábado e mostra que o quê? Que, por causa do pecado, Deus rompeu o sábado para salvar o homem, através da mulher, curando a mulher, que recorda a nossa humanidade. Não deixa de ser um fato daquilo que aconteceu, mas a nossa humanidade. E quais são os gestos de Jesus e o que exprimem para nós? Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Vários gestos de Jesus que têm muito a dizer para nós. Primeira coisa que devemos de ter claro diante de nós. Devemos de ver, como diz São Jerônimo, que Jesus é o médico e ao mesmo tempo o medicamento, a medicina. Ele é aquele que vai curar e, ao recebê-lo, ao tocá-lo, ele, enquanto medicamento, cura esta mulher, como cura cada um de nós. Não somente fisicamente, mas a todos nós que estamos prostrados ainda, como que mortos espiritualmente, porque não vivemos plenamente a vida que Deus espera de cada um de nós. O pecado ainda nos impede, o pecado ainda nos deixa mortos para a vida da graça, tal como deveríamos viver e devemos de viver. Então, Jesus segura a mão. Segurar a mão, tocar a mão é o quê? Tocar a mão é para purificar as nossas obras, a nossa vida, o nosso jeito de agir, que manifesta aquilo que também temos dentro. Se ontem Jesus expulsou um demônio, hoje ele cura e ele faz com que seja transformado interiormente esta mulher e seja tocado as obras, como também as nossas devem de ser tocadas, como também as nossas devem ser purificadas. E devemos de acolher Jesus para que entre na nossa casa. E fora purificar suas obras, o que mais realiza o Senhor? Purificando-a interiormente e transformando-a totalmente. Ajudou-a a levantar-se. O Senhor quer nos colocar em pé. Quer nos tirar da nossa morte espiritual. Quer nos levar à vida verdadeira, porque quem está prostrado está como morto. E nós temos saído das sombras da morte, como dizem as Escrituras, e nos levantado e posto a serviço do Senhor? Então a febre desapareceu. A enfermidade, que era uma causa de morte, não deveria de se tocar um doente, porque poderia se contaminar ainda mais em dia de sábado. A febre, o que acontece? Desaparece. E ela começou a servi-los. Sai tudo aquilo que não pertence a Deus, que está no nosso interior e na nossa vida, se temos este encontro e nos deixamos tocar e curar por Jesus e o aceitamos como medicamento, como medicina para a nossa alma. Mas não basta. Para vermos que realmente fomos tocados pelo Senhor, nós devemos de nos colocar a seu serviço. E ao olhar todos esses gestos e tudo aquilo que também não somente acontece, mas simboliza na vida espiritual para cada um de nós. Isso tem se concretizado em nossas vidas. Temos permitido que Jesus seja o médico e o medicamento de nossa alma. E temos realmente sido transformados ao ponto que nossas obras, nossas ações estão tão tocadas pelo Senhor que agora passamos a servi-lo conforme a sua vontade? Isto é um indício de que realmente o Senhor agiu em nós, porque muitas vezes reconhecemos que o Senhor realizou obras, que o Senhor nos tocou, mas não nos colocamos a seu serviço, não respondemos ao seu chamado. E não vivemos a vida nova,
uma vida de ressuscitados, uma vida de busca de santidade. O texto ainda nos fala que à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. Por que depois do pôr do sol? Porque todos ainda seguem o Shabat. Eles ainda observam a lei do sábado. E antes dessa hora, eles não vão até Jesus. Ainda obedecem à lei. Terminado a hora da lei, vão até a casa de Simão Pedro. E ali, de frente com a sinagoga, na casa de Simão, Jesus começa a curar os doentes e expulsar os demônios. Vemos as ações do Senhor, os atos de poder de Jesus pontuais, as curas, libertações, exorcismos, tudo aquilo que o Senhor realiza, curando também de deformidades, de enfermidades e tantas outras torturas, como nunca antes na Bíblia. Está aqui alguém que é grandioso em obras. E ainda nos diz o texto de hoje que depois de expulsar os demônios, ele não deixava que falassem, pois sabiam quem ele era. Por que ontem e hoje Jesus não permite que os demônios falem quem ele é? Simplesmente não permite porque ele não quer o testemunho do pai da mentira. O demônio é o pai da mentira. E ele não quer que a mentira, o pai dela, testemunhe a favor dele. O demônio pode saber quem é Jesus, mas, como bem sabemos, é um mentiroso. E poderia ludibriar e enganar a muitos, como infelizmente ainda hoje faz. E assim, também as pessoas pedem que não falem da cura e nem mesmo aos discípulos, porque para não interpretarem de maneira errada o messianismo de Jesus. Jesus realiza tudo aquilo que está nas Escrituras em relação ao Rei Messias, porém não da forma que era esperado, como bem sabemos. Como era esperado o Messias político, um rei político, mas sim aquilo que o Senhor havia prometido para o seu povo. E assim vemos então que o silêncio dos discípulos também se explicam como pedagogia divina. Por fim, Jesus ainda sai de madrugada para rezar. Por que de madrugada? Aqui entra algo muito essencial também para nós. Jesus que nos ensina alguma coisa que muitas vezes não estamos atentos. Alguns momentos de oração ao longo do nosso dia. Nós vemos Jesus muitas vezes rezando à noite, mas também Jesus rezando pela manhã, a oração matinal. Que tantas vezes, nestes poucos anos de sacerdócio, escutei tantas pessoas dizerem: ai, padre, deixei de rezar pela noite. Mas e de manhã? Ai, não, só rezo pela noite. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, temos nos colocado em oração ao longo do nosso dia, dentro de nossas possibilidades, estarmos em sintonia, em união com o Senhor. Não podemos reservar somente a um momento de oração ao dia, somente à noite. Como que vamos iniciar a nossa jornada sem ter este contato íntimo e sem nos consagrar e entregar a Deus? O Senhor Jesus nos ensina, então, oração pela manhã, oração pela noite e oração ao longo do dia. Mas nós temos separado tempos ao longo do nosso dia, não digo 1 hora, 2 horas, mas ao menos 15, 20 minutos a cada tempo para estarmos em sintonia com o Senhor, rezarmos, escutarmos sua voz, meditarmos sua palavra. Ou temos esquecido destes exemplos que Jesus nos dá e que são essenciais para nós, para a nossa vida, para a nossa salvação? E ao encontrarem Jesus que estava em um lugar deserto, em oração, dizem: todos estão procurando. E ele respondeu: o quê? Vamos a outros lugares, porque foi para isso que eu vim. E sai pregando em outras sinagogas, na Galiléia, e expulsando os demônios. Vemos assim que Jesus, desejado e procurado por todos, não se deixa prender entre aqueles a quem já ensinarem cheira de benefícios, mas parte a evangelizar outras regiões que ainda não receberam a boa nova da salvação. E nós temos levado Jesus a outras regiões, por assim dizer,
a outros corações, a outras casas, para que também ali realize sua missão? Ou somos egoístas, ao ponto de querermos Jesus somente para nós e esquecermos da nossa missão de levá-lo a todos? O salmo de hoje é o 105 e o refrão nos diz: O Senhor se lembra sempre da aliança. E, ao longo do texto, glorifica ao Senhor. E diz mais adiante: descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Vemos aqui o Senhor que recorda a aliança que fez conosco. Não mais somente a antiga aliança, mas a aliança nova feita no seu Filho, onde nos pede o amor a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou, sem deixar de lado os outros mandamentos. E nós temos sido fiéis, ou buscamos ser fiéis, à aliança de Deus para conosco, a reproduzir o amor e a vida de Jesus em nossas vidas. E por fim, a primeira leitura, seguimos o texto de ontem da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Vemos aqui a carta aos Hebreus nos falar justamente que Jesus, se tornando um de nós, pôde nos libertar da morte. Mas, Padre, hoje ainda morremos, sim, mas não eternamente, a não ser que escolhamos a morte eterna pela vida que levamos contra a vontade de Deus, contra os seus ensinamentos. Jesus nos libertou da morte e nos tirou da escravidão do pecado, como ainda meditamos aí alguns dias atrás. Ele nos dá, se nós pedimos, a força necessária para vencermos o pecado. Mas isso também depende da nossa luta. Porque muitas vezes nos resignamos a viver certas situações de pecado e não lutamos contra elas. Por quê? Porque não temos forças? Não, porque muitas vezes é cômodo. Mas devemos de sair do comodismo, assim como em nossas vidas humanas. Quando queremos algo melhor, saímos do comodismo da onde estamos, para procurar algo melhor, para realizar esforço maior e conseguir algo melhor para nós. E nós, na vida espiritual, temos feito o mesmo? Segue ainda o texto, pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão, com cada um de nós. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Vemos que Jesus, como bem sabemos, foi tentado, mas não caiu na tentação. Por quê? Porque rezou e lutou contra a mesma tentação. Jesus, então, é o único mediador entre Deus e os homens, e exerce essa mediação como sumo sacerdote, e salva por amor. O abismo grande entre a estirpe pecadora de Adão e Deus. O sacerdócio de Cristo consiste em oferecer uma expiação, um sacrifício de reparação e de pacificação pelos pecados. Desse modo, ele satisfaz o Pai no nosso lugar, porque nós muitas vezes não conseguimos de realizar isto que também devemos de fazer em Jesus. Ao mesmo tempo, seu sofrimento nos serve de força e exemplo diante da dor. Por quê? Porque Jesus, diante das fraquezas, nos alcançou uma fortaleza que vence a nossa debilidade natural. Submeteu-se, na noite anterior da paixão, a padecer no Horto das Oliveiras aqueles tremores, angústias e tristeza,
e nos mereceu o valor de resistir às ameaças dos que querem nossa perversão. E nos alcançou o valor de vencer o tédio que experimentamos na oração, na mortificação e em outros exercícios de piedade. E, finalmente, a fortaleza para sofrer com paz e alegria as adversidades, nos recorda Santo Afonso. E nós vemos esta fortaleza que Jesus teve e nos ensina a ter, e lutamos contra a natureza humana, pecadora, ou nós nos submetemos ainda à escravidão da qual o Senhor nos libertou pela sua paixão e morte e pelo batismo que recebemos. Recordemos a graça que nos foi dada e busquemos cada vez mais esta força e esta fidelidade ao Senhor, para assim merecermos um dia a salvação. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abrir a casa da nossa vida para acolhermos Jesus e permitirmos que Ele seja o médico e o medicamento, a medicina de nossas almas, para que, sendo tocados por Ele, sejamos libertos de todo o mal, sejamos livres da morte, sejamos libertos da escravidão do pecado e do demônio. E assim, reconhecendo a sua ação salvadora em nossas vidas e o seu amor por cada um de nós, nos fortaleçamos com Ele, nele, na oração, no abandono total ao Pai, para que, vivendo uma vida digna dele, servindo como Ele nos pede, possamos um dia participar da sua glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.